eu queria convidar você que abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20. Você também vai poder acompanhar aí na sua tela os versículos. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19 a 23. E o tema dessa mensagem seria visitados pela ressurreição. Visitados pela ressurreição. Essa mensagem, meus irmãos, ela está construída em 5 pilares, se você quiser anotar aí, e eu aconselho que você anote essa mensagem, esses pilares na qual a gente vai conversar sobre, baseado nesse texto. O primeiro pilar é o pilar da comunhão, o segundo pilar, o pilar da paz, o terceiro pilar da graça, o quarto do renovo e o quinto pilar do perdão. Então nós temos 5 pilares na qual iremos conversar essa manhã, baseado nessa visitados pela ressurreição. Então abra sua Bíblia, esteja acompanhando, esteja anotando, porque eu tenho plena convicção que o Senhor irá visitar a sua vida, na sua casa, onde você está, e que Deus abençoe a tua palavra. João capítulo 20. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Palavra do Senhor. Deus, flua, Deus, aqui, Deus, na nossa vida, e em cada pessoa que estará escutando esta palavra e que no futuro próximo também vai escutar, Deus, quem sabe num áudio, num vídeo, que o Senhor, Deus, venha ministrar, meu Pai, essa palavra, Deus, nos nossos corações, Deus, no nome de Jesus. Amém. Estamos na semana após a ressurreição. O pastor Eli esteve aqui semana passada e ele falou da Páscoa, sobre a ressurreição, a visita de Jesus aos discípulos a caminho de Emaús. E essa semana é uma semana que está seguindo após a ressurreição. Atos capítulo 1 diz que Jesus, após ressuscitado, ele aparece para os discípulos num período de 40 dias. Olha que coisa extraordinária. Diz que nesse período de 40 dias, Jesus fez visitas esporádicas aos seus discípulos. E eu fico pensando que aqueles homens que tinham estado com Jesus 3 anos e meio, que andavam com Jesus, mesmo que andava como fé, agora que ele está ressurreto, já não precisa mais de fé, de fato, ele agora está entre eles, ele cumpriu a promessa de que iria morrer e que havia ressuscitado. Isso é algo extraordinário. Para pensar, você estar agora andando com Jesus, o Jesus ressurreto. Ou seja, se antes havia aquela indagação no coração: será que ele é o Filho de Deus? Será que de fato ele é esse Messias prometido? Será que de fato ele vai voltar? Ele vai morrer, mas ele vai voltar? Mas agora, queridos, a promessa se concretizou. O Emanuel prometido está com ele. O Deus prometido agora morreu e ressuscitou e está andando no meio deles. Isso é algo extraordinário. Perceber agora que esse Cristo ressurreto está no meio deles. E, queridos, o texto que lemos essa manhã é um texto que nos remete uma visita de Jesus naquele dia da ressurreição. Porque diz a história nos evangelhos que, primeiramente, Jesus, quando ele ressuscita, ele aparece a Maria Madalena. Ou seja, ele se dá a conhecer ao indivíduo, a Maria Madalena, aquela pessoa que estava sozinha, e ele se mostra para ela. Segundo a aparição de Jesus, assim cremos, de acordo com os evangelhos, ele vai ao caminho de Emaús.
e onde ali tem 2 discípulos que estão ali desolados, com angústias no coração, preocupados, porque eles haviam contemplado a crucificação, eles esqueceram que a crucificação aconteceu na sexta, mas já era domingo, e domingo é dia de ressurreição, e eles esqueceram aquilo, e Jesus diz a Bíblia que se aparece para eles. Você que esteve aqui conosco domingo passado, você escutou a mensagem do pastor Eli, como que Jesus interage com aqueles homens. E, ao meu ver, quando leio as Escrituras aqui, parece que é a 3ª vez que Jesus se apresenta para esses discípulos. Preste atenção, ele apareceu a Maria Madalena, ao indivíduo, depois ele aparece para 2 indivíduos no caminho. Mas aqui ele está agora aparecendo dentro de uma casa, onde diz a Bíblia que os 10 discípulos estavam ali, de João, que Tomé não estava naquele momento. Ou seja, ele vai ao indivíduo, depois ele vai a 2 indivíduos, mas agora ele vai aos seus discípulos, e eles se encontram com eles numa casa. Mas o que eu quero destacar aqui, são 2 expressões que está no versículo 19. Diz que eles estavam com medo e as portas trancadas. Diz a Bíblia que eles estavam ali, depois daquela cena da sexta-feira, a crucificação, eles estavam com medo e as portas trancadas. Essa cena fala muito de nós nesses dias. Essa cena remete muito àquilo que estamos vivendo nesses dias, pois estamos como os discípulos, somos discípulos de Jesus, mas estamos com medo e as portas fechadas. É verdade que quando a campainha toca na sua casa, a primeira coisa que você faz é olhar pela gretinha. Será que quem é que está chegando? Porque estamos assim, nesse ambiente de portas fechadas. Diz a Bíblia que eles estavam com medo dos judeus, também, quem sabe, com medo dos romanos, porque aquela cena havia sido uma cena de muito falar naqueles dias em Israel, e não sabiam eles o que iria acontecer com eles naqueles dias, o que eles iriam fazer com eles discípulos. Ou seja, estar trancado é dizer ninguém entra e ninguém sai. O medo os aprisionaram de sair e de alguém entrar. Mas é nessa cena de que a notícia para a maioria deles era notícia de crucificação. Embora houvesse ouvido de que Maria Madalena havia encontrado com Jesus, que os discípulos de Emaús haviam encontrado, mas a notícia ainda do coração era uma notícia de morte. O medo ainda estava no ar, não havia certezas. A dúvida pairava no ar. Será mesmo? Será mesmo que ele ressuscitou? E eles estão ali naquela casa, trancados, com medo. E é nesse ambiente, preste atenção nisso, é nesse ambiente que Jesus se apresenta e coloca no meio deles. É nesse momento de medo, de portas trancadas, que eles são visitados pela ressurreição. Glórias a Deus por isso. É nesse momento que eles são visitados. O Jesus que batia em portas, agora ele não bate mais em porta, ele se apresenta no meio deles. É a notícia da morte, a notícia da crucificação, ela é mudada pela visita da ressurreição. Eles estão diante da ressurreição em pessoas. A última imagem, agora já não é a imagem da cruz. A última imagem que eles estão tendo agora naquela casa, trancados, é a imagem do Cristo ressurreto. Não é mais a imagem da morte, mas é a imagem da vida que está diante deles. Isso é algo extraordinário. Isso é algo que mexe com as nossas emoções. Isso é algo que nos coloca de pé novamente. Fomos visitados pela ressurreição. Pastor, o que mais esse texto nos ensina? E eu queria aqui começar dizendo que esse ensino, que quando somos visitados pela ressurreição, quem sabe você está na sua casa, como esses discípulos, com medo, portas trancadas, ninguém entra, ninguém sai, e angustiado. Eu quero dizer primeiro para você que é nesse ambiente que é propício para que você seja visitado pela ressurreição. É nesse ambiente de medo, de angústia, que você pode ser visitado pelo Cristo ressurreto. E o que é que acontece quando sou visitado por esse Cristo ressurreto? Acompanha comigo o versículo 19.
Chega depois, à tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e trancadas as portas, olha que interessante, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles. A primeira coisa que acontece quando eu estou de portas trancadas, com medo, quando sou visitado pela ressurreição, a primeira coisa que acontece é que Jesus se apresenta no nosso meio para que estabelecer novamente comigo comunhão. A primeira palavra que me vem, brota desse texto para mim, que quando Jesus se coloca no meio deles, ele vem para estabelecer comunhão. Olha a cena é mais ou menos assim. Diz que os discípulos estavam com medo. Quem sabe cada um no seu canto, com seu iPad, com seu telefone, uns assistindo Netflix. A notícia da angústia estava no meio deles. Cada um na sua angústia, poucas conversas. Porque quando os dias são de morte, os dias são de poucas conversas. Cada um no seu canto. E é nesse momento que Jesus se coloca no meio deles. Essa posição estratégica de Jesus, de se colocar no meio, ou seja, ele no meio e pessoas à sua volta, é mais ou menos Jesus trazendo para eles esse ambiente da comunhão. E Jesus entrando naquela casa e se tornando o centro das atenções daquela casa naqueles dias e chamando aqueles discípulos novamente para estabelecer a comunhão. Quando você lê, por exemplo, no Evangelho de Lucas, capítulo 24, a mesma cena desse ambiente, diz que quando Jesus chega e se apresenta no meio, ele pede algo para comer. Ele pede algo para comer. O que é pedir algo para comer? É estender a mesa da comunhão. É estender novamente a mesa da comunhão. Esse Jesus que chega na minha e na sua casa, e para estender novamente para nós a comunhão. Esse Jesus que aparece no sepulcro para Maria Madalena, aparece no caminho de Emaús para os seus discípulos, mas também ele entra numa casa. Ele entra numa casa e, de acordo com o Evangelho de Lucas, ele pede comida, ele pede algo para comer. Ou seja, ele chega e quer estabelecer a mesa da comunhão. Ele quer tirar de mim, de você, quem sabe dos ambientes que nós estamos presos dentro de nós, cada um no seu isolamento dentro de casa, cada um na sua perspectiva de vida, no seu telefone, no seu iPad, na sua televisão, na sua série de filme. É ele que se coloca no meio dizendo, olha, eu é que sou o centro das atenções, eu que morri e ressuscitei, e eu estou no meio de vocês para estender para vocês a comunhão novamente. Isso é maravilhoso, isso nos coloca de pé, porque, queridos, o que eu quero dizer para você, que nesses dias Jesus quer se colocar no meio da sua casa. Precisamos ser visitados pela ressurreição. E ser visitados pela ressurreição é Jesus no meio da nossa casa. É estendermos a mesa da comunhão para esse nosso Deus maravilhoso. É tempo, meu irmão e minha irmã, de ser visitado pela ressurreição. É tempo de você começar a profetizar vida. É tempo de você dar a vida a áreas de sua vida que já morreram. Deixa eu lhe dizer uma coisa, meu irmão. Nesse processo de quarentena que nós estamos vivendo, muita coisa, quem sabe, na sua vida, na minha vida, está morrendo. Muita coisa está morrendo. Sonhos, projetos, quem sabe, possibilidades. Portas se fecharam e coisas estão morrendo na sua e na minha vida. Mas eu quero dizer para você, o Cristo ressurreto morreu e Ele está na nossa casa. E Ele vem para trazer, para ressuscitar coisas, áreas da nossa vida que quem sabe morreu. É tempo de deixar que Jesus ressuscite áreas da nossa vida. Amém por isso? Porque quando somos visitados pela ressurreição, áreas das nossas vidas que morreram são ressuscitadas. Quando estamos diante desse Cristo ressurreto, Ele está no meio, na nossa casa. Ele vem para estabelecer comunhão e para ressuscitar, para trazer à vida áreas que morreram. Quem sabe você está me escutando aqui essa manhã. Sonhos morreram. Quem sabe o coronavírus matou sonhos,
projetos, possibilidades da sua vida. Mas deixa eu lhe dizer, o Cristo ressurreto já está na nossa casa. E Ele vem para trazer vida, Ele vem para trazer uma nova esperança para mim e para você. E que o Senhor, que você contemple o Senhor nesses dias. Ele se apresenta no meio. É tempo de comunhão com o nosso Senhor. É tempo de estender a mesa e convidar para que Ele esteja na nossa mesa, no meio, no centro das atenções da nossa casa. Eu tenho conversado com pessoas, elas estão dizendo assim: pastor, eu já não aguento mais assistir séries. Já assisti todas as séries possíveis da Netflix, já estou indo para o Amazon Prime. Queridos, isso é bom, isso passa o tempo. Mas o centro da atenção nesses dias é que Cristo está na nossa casa. Ele quer estabelecer essa comunhão. Assista, mas não esqueça do Cristo ressurreto. Não esqueça de estabelecer a mesa da comunhão com esse Cristo. Segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto, que quando somos visitados pela ressurreição, a segunda coisa que acontece, olha que interessante no versículo 19, pôs-se no meio, ou seja, se colocou no meio, estabeleceu a comunhão, posição estratégica. Eu sou o centro, eu quero estender para vocês a comunhão. E diz, depois que ele se coloca no meio, diz a seguinte coisa, ele traz uma palavra: paz seja convosco, paz seja convosco. Esse Jesus que se coloca no meio, e ele traz uma palavra de pacificação. Isso é maravilhoso, e quando estamos nesse ambiente, trancados, com medo, portas fechadas, com angústias no coração, como aqueles discípulos estavam, Jesus se coloca no meio, e é interessante que a primeira palavra que sai de Jesus não é uma palavra de condenação, porque Jesus poderia chegar aqui, se colocar no meio daqueles discípulos e apontar o dedo: cambada de medrosos, vocês me abandonaram, vocês não creram em mim, é por isso que vocês estão aqui com medos. Ou seja, esse Jesus, ele poderia chegar e esculambar com cada um deles, dizer coisas para eles, deixando eles mais frustrados. Ou seja, mas quando Jesus chega, ele traz uma palavra de refrigério. Quando Jesus chega, ele traz uma palavra de consolo, ele traz uma palavra de esperança. Paz seja convosco. E não há ninguém, meu irmão, minha irmã, você que está me escutando, que quando está com medo, angustiado, e recebe uma palavra dessa dos céus, dizendo: paz esteja convosco, que não tenha alma alimentada, que não tenha alma refrigerada. É interessante que no versículo 19 e no versículo 21, Jesus fala duas vezes: paz seja convosco. É tempo, quando somos visitados pela ressurreição, Ele vem trazendo paz para os nossos corações, Ele vem trazendo refrigério, Ele vem trazendo esperança para a minha vida e para a sua vida. Queridos, ter medo é um mecanismo de defesa, de preservação. Ter medo é isso. Pode ser uma virtude de sentido de preservação, de autodefesa. Mas o que eu não posso deixar é que este medo me atormente e tira de mim a vontade de viver. Não posso deixar que esse medo me aprisione. Assim como aqueles discípulos estavam cerrados em portas fechadas, eu não posso deixar que esse medo me aprisione desta forma. É por isso que Jesus chega e ele chega dizendo: paz seja convosco. Paz seja convosco. É esta paz que acontece na alma, aonde o mundo está caindo, as notícias são as piores, mas eu ando com essa paz, com essa palavra de Jesus, com essa visitação de Jesus na minha casa, dizendo: paz seja convosco,
paz esteja entre vocês. Esta paz que excede todo o entendimento. Então eu diria para você, eu estou com medo. Quem sabe você está com medo. Mas o que eu não deixo, que da mesma maneira que o medo entra, eu não deixo que ele domine o meu coração, porque da mesma maneira que ele entra e dizendo, colocando medo em mim, eu também deixo a paz de Deus entrar na minha vida, na minha casa, e eu me agarro nas promessas de Jesus. Da mesma maneira que o medo entra, a paz do Senhor entra e consola a minha vida, refrigera a minha vida e restaura a minha história. Ele já chegou em sua casa. Você pode ouvi-lo? Ele já chegou aí. E ele está dizendo, paz seja convosco. Paz seja convosco. E eu quero aqui profetizar daqui, meu irmão, na sua vida, aqui e agora, que se você receba essa paz do Senhor, que você receba essa paz na sua casa, na sua sala, no seu quarto, aonde você estiver, que você receba essa visita da ressurreição, que vem trazendo paz, que vem pacificar o nosso coração. Em Cristo Jesus, Ele nos traz paz para com Deus e paz para viver nessa sociedade, porque sabemos que estamos nas mãos dEle. E quem pode tirar alguém das mãos do nosso Senhor e Salvador? Paz seja convosco. Primeiro pilar, comunhão. Segundo pilar, pacificação. Pastor, eu estou com medo. Receba a paz do Senhor na sua casa. Ele ressuscitou. E o que sai dos seus lábios, a primeira palavra que sai dos seus lábios, quando os seus discípulos estavam com medo, trancados naquela casa, a primeira palavra que sai é, paz seja convosco. Ele vem trazendo refrigério, ele vem trazendo alegria ao nosso coração, possibilidades, capacidade de passar por tudo isso e sair lá na frente mais alicerçado na sua vida. Terceira coisa que eu aprendo com esse texto, que quando eu sou visitado pela ressurreição, isso aqui para mim é algo extraordinário. Preste atenção, o versículo 20 diz que, dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Olha que interessante. Mostrou-lhe as mãos e o lado. Os lugares aonde foram pregados, as mãos, os pregos ultrapassaram as suas mãos. O lado, a lança do centurião havia perfurado. Ou seja, porque naqueles homens, naqueles dias, como diz o capítulo 24 de Lucas, diz que mesmo eles se apresentando no meio deles, eles começaram a ficar atemorizados ainda. Porque alguns começaram a dizer, parece que é um espírito. Ou seja, quando Jesus se coloca no meio deles, ainda há temor no coração. E alguns dizem, olha, parece um espírito. E é nesse momento de indagações, de dúvidas. Será que é ele mesmo? Será que não é? Ele mostra as mãos e ele mostra o lado perfurado. E quando eu aprendo com isso, que quando nós somos visitados pela ressurreição, Ele vem trazendo graça para mim e para você. E quando eu sou visitado pela ressurreição, Ele vem trazendo graça, porque isso me ensina que a graça de Jesus rompeu para toda a eternidade. Grave isso, a graça de Jesus rompeu para toda a eternidade. Ele não mostra as mãos e o lado para constranger aqueles homens, dizendo, olha o que eu sofri por vocês, seus incrédulos. Ele não vem mostrando essas marcas nesse ambiente de constrangimento, de jogar na cara, mas ele mostra para dizer quão grande amor Ele tem por mim e por você. Essa graça que mesmo depois de ressurreto, isso é maravilhoso, mesmo depois de ressurreto,
o seu corpo passar por uma transformação. A única coisa que permaneceu foram as marcas da graça. Ou seja, que quando eu chegar no céu, você chegar no céu, aonde não tem nenhuma marca, aonde não tem nenhuma velhice aparente, não tem nada. A única coisa que nós vamos ver com marcas lá no céu, na eternidade, serão as marcas da graça oferecido na cruz do Calvário. E o que me faz a ver, quando eu contemplo essa marca, é que eu sou amado por esse Deus, que eu sou amado por esse Jesus. É essa graça que se deixou marcar para nos comprar para Ele no Calvário. É essa graça que se deixou marcar para nos comprar para Ele através do seu sangue. Maravilhoso é esse Deus. É esse Deus que está marcado, que mostra para mim as suas marcas, não para nos constranger, não para nos apontar o dedo, mas para nos trazer de volta para Ele. Foi pago um alto preço, porque eu amo cada um de vocês. E a eternidade é esse ambiente que é onde eu estarei com Ele. E eu vou olhar para essas marcas todos os dias e vou dizer: esse Deus me oferece uma graça imerecida. É esse Deus que morreu, ressuscitou, e Ele se faz presente, mostrando para mim quão grande amor Ele sofreu, e quão grande amor Ele me comprou para si, me comprou para Ele. É essa graça, meu irmão, de tão grande amor oferecido. Os discípulos, depois que olharam para essas marcas, diz o texto que eles se alegraram. O coração deles, depois que observa que estava incrédulo, será que é um espírito? Será que é isso que está dentro de nós? Mas quando eles contemplaram as marcas, o coração deles se alegraram, porque as marcas revelam o castigo que estava sobre mim, caiu sobre eles. O castigo que estava sobre mim e sobre você, caiu sobre ele. E cabe a mim agora aceitar esta graça e adorar esse Deus. Cabe sobre mim e sobre você agora, quando olhamos para essas marcas, quando somos visitados pela ressurreição e contemplamos a ressurreição na nossa vida, na nossa casa, olhar para essas marcas e agradecer e adorar por tão grande amor oferecido na cruz do Calvário. Essa graça que me traz de volta para o Deus Pai, as marcas da crucificação. Louvado seja o Senhor. E eu caminho para o quarto ponto. Olha o que diz, que depois que Jesus se revela para eles, mostrando as mãos, mostrando o lado, essa graça que permeou aquela casa, constrangeu aqueles discípulos, não no sentido de medo, de vergonha, mas constrangeu aqueles discípulos no sentido do amor, e do amor oferecido, quando eles se alegram, porque agora eles conhecem, eles percebem, os olhos são abertos de fato, porque os olhos são abertos depois que nós conhecemos a graça. Depois que eles conhecem a graça, eles se alegram e os seus olhos contemplam a ressurreição diante deles de fato. Sabe o que acontece? Versículo 22. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Isso é maravilhoso. E quando eu sou visitado pela ressurreição, essa ressurreição vem trazendo renovo sobre a minha vida. Essa ressurreição vem trazendo um renovo do Espírito Santo sobre a minha vida. Jesus sopra neles o Espírito para dar a eles um renovo. Primeiro ele fala: paz seja convosco. Segunda coisa, ele se mostra. E a terceira coisa, ele sopra um renovo espiritual para aqueles discípulos. Isso me ensina que neste momento, às vezes, de estar trancado, portas fechadas, com medo, com angústias,
Este momento é um momento propício de Deus, para que eu e você sejamos visitados por Ele e recebamos um toque especial do seu Espírito. É nesse ambiente, quem sabe, da casa, que é esse ambiente de eu experimentar um toque especial do Espírito. Mas, pastor, essa experiência com o Espírito Santo precisa acontecer na igreja, por um pastor, por um padre, por um líder. Não, essa experiência com o Espírito Santo, com Cristo ressurreto, ela pode acontecer na sala da sua casa, neste momento na qual você está me escutando. Você pode receber um sopro do Espírito e ter a sua vida renovada. Aonde você está, o Espírito Santo pode soprar na sua vida e você ter um toque especial do Espírito Santo de Deus e ter a sua vida renovada. Este é o momento, meu irmão, minha irmã, propício. Este momento é um momento único, quem sabe. Não deixa esse momento de estar, quem sabe, como os discípulos, trancado em casa, com medo, angustiado. Não deixa esse momento passar. Busca em Deus este renovo. Busca em Deus um renovo, um toque especial. Deixa Deus mudar a sua mente em relação ao Evangelho, construir uma nova maneira de olhar a vida. É tempo de deixar Deus nos tocar, para que Ele venha nos conduzir nesses dias. Que o sopro do Espírito, meu irmão e minha irmã, lhe dê ousadia nesses dias. Que o sopro do Espírito venha tocar em você. E que você receba uma ousadia nesses dias. Mas não para fazer um post no Facebook. Não para brigar no Facebook. Mas para fazer uma ligação. E trazer uma palavra de vida para pessoas que estão angustiadas nesses dias. É necessário que nesses dias eu me abra para o Espírito e receba do Espírito Santo esse sopro, esse renovo, para que nasça em mim uma ousadia para, quem sabe, fazer uma ligação. Porque nesses dias que estamos vivendo, não são mais dias de mensagens bíblicas. Isso é bom, mas já, ao meu ver, já está passando. Porque nesses dias, são dias onde eu quero ouvir uma voz. Nesses dias são dias onde eu quero receber uma ligação dizendo: paz seja com você. Nesses dias são dias onde eu quero receber uma voz dizendo: olha, Deus está no controle. E quem irá fazer isso? Somente aqueles que foram tocados pelo Espírito Santo e têm a ousadia no Espírito Santo para se levantar nesses dias sombrios, para trazer luz. E luz através de uma voz, dizendo: o Senhor está com você. Que eu e você, meus irmãos, recebamos esse toque do Espírito. E que esse toque do Espírito venha brotar em mim palavras de vida e palavras de vida eterna. Que esse toque do Espírito em mim, nesses dias, na minha casa, trancado, que esse toque do Espírito venha me mobilizar com um coração generoso. Que esse toque do Espírito venha me fazer repartir, se entregar de uma forma sobrenatural e pessoas serem abençoadas. Meu irmão, minha irmã, nós estamos em casa, trancados, como os discípulos, com medo, mas o nosso Senhor ressuscitou e Ele entra na nossa casa, Ele sopra o fôlego, Ele sopra o Espírito para trazer alegria aos nossos corações, para nos colocar de pé, para nos colocar de novo na vida e olhar a vida e começar a profetizar vida aonde ainda as notícias são de mortes, porque o nosso Cristo ressuscitou e Ele está na nossa casa e Ele soprou sobre mim o teu Espírito e cabe a mim agora, como um discípulo de Jesus, profetizar vida. A última notícia não é de morte, a última notícia
porque o Cristo ressuscitou e Ele soprou vida em mim, e eu posso soprar vida para pessoas neste momento. Faça uma ligação. Quem sabe você tem pessoas que estão agora, amigos seu, parentes seu, estão angustiadas, esperando alguém se levantar. E quem sabe, meu irmão, minha irmã, que você está me escutando, o Espírito Santo quer soprar em você, para que seja você esta pessoa que vai se levantar e trazer uma palavra de fé, de esperança. Vai ser você que vai se levantar e vai se mobilizar generosamente e vai ajudar essa pessoa. É você, são nós que estamos tocados por esse Espírito. Somos nós, os seus discípulos, que recebemos a plenitude do Espírito. Somos nós que fomos visitados pela ressurreição. Temos essa capacidade de ajudar, se mobilizar e trazer uma palavra de vida aonde há necessidade. É tempo de nós sermos tocados pelo Espírito, no ambiente da nossa casa, na sala, no quarto, mas é no ambiente da nossa casa. Ele quer soprar em nós um renovo espiritual. E quando Ele sopra em nós um renovo espiritual, o medo que crescia acaba, porque nasce agora uma nova ousadia. Tudo vai ficar bem para aqueles que estão em Cristo Jesus. Palavra do Senhor, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. E eu encerro essa mensagem com a última coisa. E olha que interessante, diz que depois que Ele sopra o Espírito sobre os seus discípulos, Ele traz uma outra palavra. A primeira palavra, Ele diz, paz seja convosco. Mas aqui Ele traz, quem sabe, uma grande comissão, porque Mateus, Marcos e Lucas, a grande comissão é ir de pregar e fazer discípulos. Mas no Evangelho de João, a grande comissão não é o ir de fazer discípulos, mas a grande comissão, teologicamente, no Evangelho de João é ide e perdoai. Olha o que Ele vai dizer. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. A grande comissão no Evangelho de João é que eles saíssem e perdoassem pessoas. Que eles saíssem, mas saíssem com o coração limpo, com o coração sem mágoas, e saíssem para liberar perdão para pessoas. O que isso tem a ver comigo? O que tem a ver com você aqui essa manhã? Que quando nós somos visitados pela ressurreição, quando esse Cristo se manifesta na nossa casa, Ele me ensina que nesse tempo, é tempo de limpar o coração. Em casa, é tempo de limpar o coração, de consertar as pendências. É tempo de deixar o coração agora mais leve. É tempo de liberar pessoas através do perdão. Porque, meus irmãos, na correria que nós estávamos vivendo, muitas conversas não terminaram. Muitas conversas foram colocadas sobre ela uma pedra. Amanhã nós resolvemos isso, mas a correria do dia a dia da nossa vida parou muitas conversas que não terminaram, mas agora nós estamos parados. E é tempo, quem sabe, de tirar essas pedras e começarmos a resgatar essas conversas para que haja perdão. Da mesma maneira que haja perdão de você para com o outro, do outro para com você, é tempo de nós consertarmos laços familiares. Quem sabe, eu escutei essa semana passada, diz que depois dessa quarentena, uma pesquisa em Nova York, New England, a violência doméstica subiu. Olha que interessante, a violência doméstica subiu. Marido agredindo mulher, mulher agredindo filhos, filhos agredindo pais. A violência, o índice da pesquisa tem dito que tem subido. Mas nós somos discípulos de Jesus Cristo. Nós recebemos a visita do Cristo ressurreto. E Ele diz para mim e você, perdoa. Limpa o coração. Tire essas mágoas. É tempo de consertar o casamento, de pedir perdão, liberar perdão. É tempo de ajustar a vida com os filhos. O texto diz que Ele sopra o Espírito. E depois Ele diz, vai e perdoe pecados. Porque é impossível liberar perdão e aceitar perdão
se antes sermos tocados pelo Espírito Santo. É essa plenitude do Espírito Santo, é ser tocado pelo Espírito Santo que nos dá força, que nos dá coragem para liberar perdão, para pedir perdão, para estabelecermos novamente os laços familiares. Sabe, queridos, pessoas estão morrendo nesses dias. E nós não sabemos aonde a morte vai dar a sua cara. Nós não sabemos. Aonde ela vai aparecer. Nós não sabemos. Mas o que sabemos e está nas nossas mãos nesses dias é que eu e você precisamos liberar. Precisamos perdoar. Porque, meu irmão, não queira carregar a culpa. Não queira carregar a culpa de uma conversa que não acabou. E porque não acabou, a morte chegou para essa pessoa. E você fala assim, olha, se eu tivesse perdoado, se eu tivesse liberado, se eu tivesse tido uma conversa com essa pessoa, quem sabe agora eu estaria melhor. Não queira carregar a culpa da falta de perdão. Fomos visitados pela ressurreição. E quando somos visitados pela ressurreição, Ele vem trazendo perdão. Libere o coração. Libere o coração. Você observa que tudo isso, esses 5 pilares, comunhão, pacificação, perdão, graça, está acontecendo no ambiente da casa. É esse ambiente que é o ambiente propício para a manifestação da ressurreição. E eu encerro dizendo, Jesus ressuscitou para nos dar uma nova vida. Que você experimente o poder da ressurreição na sua casa. Ele já está aí. Abra os olhos e ouça a sua voz. Abra os olhos e ouça a sua voz. Visitados pela ressurreição, comunhão, pacificação, graça, renovo e perdão. Eu perguntaria para você que está me ouvindo, qual dessas palavras está faltando na sua casa hoje? Qual dessas palavras que está faltando na sua casa, você que está trancado em casa com medo? Você fala assim, pastor, na minha casa está faltando comunhão. Embora estejamos em casa, mas estamos como que divorciados, cada um no seu canto. É nesse momento que Ele se coloca no meio, para trazer de volta todos que estavam isolados. Quem sabe está faltando na sua casa graça. A graça, você fala assim, por que Deus está me castigando? Por que Deus está castigando a terra? Ele não está castigando. Ele está mostrando as marcas do amor e da graça dEle, porque Ele nos comprou com alto preço. E você, meu irmão, minha irmã, tome atitudes hoje. Desliga os aparelhos e chame Jesus para a sua mesa. Se agarre nas promessas dEle para experimentar paz. Adore pela graça oferecida. Peça um renovo. Peça um renovo. Uma experiência com o Espírito Santo. E perdoe. Limpe o seu coração.